Olá, boa tarde. Sustentabilidade é o tema de hoje aqui no Sem Censura. O país ainda trabalha com combustíveis fósseis, ou seja, a sua energia não renovável, agravando a questão ambiental. Problemas que geram consequências incontornáveis, como, por exemplo, a tragédia de Mariana, que pode ter sido a causadora do aparecimento de casos de febre amarela em várias cidades de Minas e Espírito Santo. A ordem de hoje aqui é o debate sobre o meio ambiente. Cada um dos nossos convidados está, de alguma forma, comprometido com essa causa. Começamos com Sérgio Bessermann, que é ambientalista, economista, professor, atualmente presidente do Jardim Botânico do Rio. Ele que presidiu o BNDES, o IPP, que é o Instituto Pereira Passos, da Prefeitura, a Câmara de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele começa muito cedo a se interessar pelas questões políticas e sociais. Bom, com a ajuda, com a formação de economia, ele gosta, pensa, discute a preservação do planeta incansavelmente. Obrigado pela presença, Sérgio. A ideia do museu, que apenas preserva e expõe objetos culturais, está completamente ultrapassada hoje em dia. Um dos maiores sucessos é o Museu do Amanhã, totalmente sustentável. Hoje, o museu é um local aberto para dialogar com a comunidade. Nossa convidada é museóloga, é mestre em História, é crítica de arte e é diretora do Museu Nacional de Belas Artes. O museu está fazendo 80 anos. A Mônica Chechel vai nos ajudar também a pensar na sustentabilidade, que é o que ela faz em relação à sua instituição cultural, o Museu de Belas Artes. O objetivo da empresa dele é democratizar o acesso à energia solar. O público-alvo são os moradores de comunidades pacificadas da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós vamos conversar com o administrador de empresas, o empresário Henrique Drummond. Prazer em tê-lo aqui, Henrique. Prazer é todo meu. Bom, ele é biólogo, vice-presidente da Conservação Internacional Brasil, da CI Brasil, e doutor em Geografia. São preocupações dele, da instituição que ele representa, o desmatamento e a restauração da Amazônia, assim como a agricultura sustentável no Cerrado Brasileiro. Ele trouxe até um vídeo para nos mostrar. Prazer em ter aqui, Rodrigo Medeiros. Prazer todo meu, Vera. Muito boa tarde para todos. Bom, ele é um engenheiro que vem dedicando a sua vida profissional à causa da energia. Ele ocupou de cargos de liderança na Secretaria Nacional de Energia, no BNDES, na Eletrobras e na Light. Hoje, ele é presidente do Conselho da Eletrobras e chama a atenção para o descaso de alguns empresários quando a questão é o setor elétrico. Prazer em tê-lo aqui, José Luiz Alquedes. Prazer. Bom, debatendo aqui conosco, nós estamos com o jornalista, o radialista Marco Aurélio Carvalho, que apresenta o programa Todas as Vozes pela Rádio MEC. Gostando de ver você aqui de novo, Ei, Marco que Aurélio. coisa boa. Olá, Vera. Olá, telespectadores da TV Brasil. Quando terminou a Conferência do Clima, Eco 92, também conhecida como Rio 92, em 14 de junho daquele ano, os jornais estamparam manchete no dia seguinte: fracassa a Conferência do Clima. Algumas organizações não governamentais que faziam um fórum paralelo diziam a mesma coisa. Será que, parodiando o nome de um programa que você já apresentou aqui na TV Brasil, será que de lá para cá, Vera, realmente andamos para trás? Acredito que não. Alguns freios, alguns aceleradores. O acelerador da história não é no ritmo que a gente quer, mas nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Maravilha, Marco Aurélio. E você em casa deve e pode participar do Sem Censura. A pergunta de hoje é: o que você faz para o mundo se tornar mais sustentável? Bom, você pode ir para as redes sociais e responder o hashtag Sem Censura. Sua participação é fundamental. A nossa produtora web, a Camila Abreu, vai acompanhar e vai repassar as respostas. Prazer em tê-la aqui ao vivo, Camila. Prazer meu. A web saiu dos bastidores e veio aqui para frente das câmeras. Isso, para o nosso prazer. Quer dizer que você, na verdade, já estava fazendo isso, né? Isso. A gente já fazia isso, a gente fazia a moderação das respostas do público aqui para você, trazendo para você, e agora a gente vai fazer ao vivo aqui. Ótimo. Então, bem-vinda. Obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco. Bom, vamos começar com o Sérgio Bessermann. Sérgio, saiu uma notícia hoje no jornal dizendo que uma bióloga da Fiocruz
está vinculando o acidente de Mariana com essa epidemia, uma possível epidemia que não está declarada, de febre amarela em Minas indo para o Espírito Santo. Isso é uma questão ambiental séria? Como é que você vê isso? Bom, a bióloga foi bastante cuidadosa, ela disse que pode ser que, e que está tudo sendo pesquisado ainda, principalmente pela Fiocruz. Mas ela se apoia em algo que está acontecendo muito pelo planeta afora. O melhor exemplo talvez seja o fato de que o aquecimento global está aquecendo as terras, por exemplo, da Sibéria. E em camadas cada vez maiores. Alguns dos agentes microbianos que causam doenças muito perigosas, como a febre amarela, eles são capazes de sobrevivência em ambiente congelado ou em outros ambientes inóspitos por um tempo que para nós é quase inimaginável, milhares e milhares de anos. Então, na Sibéria, por exemplo, já houve, nos últimos 5 anos, vários surtos de antraz, vários surtos de outras doenças que tinham desaparecido e que eram decorrentes desses agentes, bactérias em especial, que se reproduzem com esporos, são as que resistem mais, que voltaram a se reproduzir já tendo desaparecido para muito além da memória humana. O que a bióloga levanta é que nós temos uma epidemia de febre amarela entre macacos, talvez de febre amarela, mas é uma grande suspeita, e o acidente ocorrido revolveu muita terra, revolveu terreno que estava consolidado há muito tempo e pode ter liberado agentes. Como o vetor, que é o mosquito, está presente no Brasil em todo, naquela área, como nas áreas urbanas também, é uma das possibilidades. Mas certamente um dos problemas de sustentabilidade no planeta hoje, ligado principalmente a mudanças climáticas, mas também à proximidade dos ambientes silvestres com pessoas que vivem em cidades ou os ambientes urbanos, Rodrigo da Conservation pode nos falar muito sobre isso, tem trazido de volta para ambientes urbanos várias e várias doenças, algumas muito perigosas, que antes estavam contidas no ambiente silvestre. Parece, inclusive, que o Aedes aegypti é um herói da adaptação. Ele adora. Ele está muito bem. Ele é capaz de se adaptar muito bem e é um grande problema, porque antes ele era um problema por ser o vetor da dengue. Agora ele é o vetor da dengue 1, 2, 3, 4, da zika, da chikungunya. E ele é um vetor potencial da febre também amarela. Da febre amarela. Vamos introduzir um pouco o setor elétrico nessa questão ambiental, Zé Luiz? Sem dúvida. Eu estava vendo, hoje tudo tem a ver com tudo, e o denominador comum da vida moderna, na vida urbana, é a questão da energia. Energia que nos permitiu viver mais próximos. Antigamente, sem ela, seria impossível um edifício, ninguém subiria andares, o deslocamento. Então, tudo pode ser traduzido nela. E a energia, ao longo do tempo, foi produzida de diferentes formas. Quando a gente olha para trás, a gente vê que algumas eram extremamente destruidoras do meio ambiente. Por exemplo, as florestas na Inglaterra acabaram no século XVI. Aí eles começaram a usar carvão, e ao descobrir isso era até uma vantagem, depois no período Não tem importância acabar, vamos descobrir outra coisa nova. E foram, e assim... Eu acho que a marcha do homem tem sido muito pilhar a natureza enquanto não vê um limite. Felizmente, eu queria voltar ali ao ponto que o Marco levantou. 92 foi um grande sucesso porque houve uma inflexão na maneira de pensar e não poderia ser diferente. Foram poucas pessoas que naquele momento mudaram, mas desde então essas pessoas elas fazem uma cruzada mundial para entender que realmente os recursos são escassos. Eles têm que ser conservados e, vamos dizer, reproduzidos para as próximas gerações, daí o conceito de sustentabilidade, que naquela época era muito só o meio ambiente. Hoje não. A sustentabilidade econômica,
social e ambiental. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em tudo. Porque não é possível ter um ambiente bonito e um homem morrendo de fome. Isso. Não é possível o sujeito não ter emprego, uma condição. Daí o museu tem um papel importante, tanto quanto cientista, o Rodrigo, com quem eu já trabalhei, aqui a comunidade de Dona Marta, que o Henrique é tão ativo. Eu eletrifiquei Dona Marta. Em 1979, Dona Você era Marta engenheiro da não Eletrobras. tinha, eu era engenheiro da Light, Da Light. ela não tinha luz. Eu subi lá e botou, a gente não sabia nem trabalhar direito em favela. A lei proibia, porque dizia o seguinte, se você bota um poste em favela, ele passa a ser do proprietário do terreno, que era ninguém. Então eu não podia remunerar o meu capital posto lá. Mas, apesar disso, nós eletrificamos 350 mil moradias naquela ocasião. Então, a questão de sustentabilidade é abrangente, tem tudo a ver com energia, não só da maneira que ela é produzida, mas também como ela é distribuída, chega a todo mundo e ela é quem seja o verdadeiro progresso social. Com certeza. A televisão, a internet, tudo passa por ela. Tudo passa por aí. Então, deixa eu te dar os parabéns, porque o museu está fazendo 80 anos. É um dos museus mais bonitos que eu conheço. Obrigada. É uma delícia ir naquele lugar. Ele é bonito, bem gerido, bem coisas lindas. E vocês estão preocupados com essa questão da sustentabilidade, né, mãe? Super obrigada, Vera, por essa oportunidade de a gente bater um papo, falar que penso às vezes que o museu é um lugar de coisa velha, ultrapassada. Jamais. Hoje o museu é um lugar de conhecimento e a questão da sustentabilidade está presente em todas as ações que nós pensamos. Né? Temos 3 linhas principais dessa questão da sustentabilidade que está aliada à preservação, não só do acervo, da questão elétrica também, de energia, né? Nós estamos substituindo uma série de áreas de lâmpadas inteligentes para se tornar um prédio inteligente. É um prédio velho, né? antigo, né? Tem mais de 100 anos, né? Foi construído no início dos anos 8, 9, e a questão também da água, de você reaproveitar a água também de uma maneira inteligente. A questão do microclima e do clima do entorno do prédio, nós também temos dentro do departamento de conservação e restauração, que antigamente se pensava que o museu era só como uma galeria. Vamos pendurar? Não. Você é um lugar de ciência e de conhecimento. E a dessa questão do meio ambiente e das mudanças climáticas tem um impacto muito grande para a preservação do acervo, não só arquitetônico, mas do acervo móvel também, né, das obras de arte. Então, isso é um programa sério dentro do programa de gestão de risco que nós trabalhamos. E me orgulho muito, nesse momento que estamos com essa maturidade, talvez no Brasil 80 anos não seja nada. Não mas são os 208 anos do Jardim Botânico. Jardim Botânico. O Museu Nacional da Quinta, agora em 18, completará 200 anos também de criação. Respeito, hein? Eu tenho quase 80, hein? É um jovem, eu estou falando, é jovem, 80 anos, é jovem, é isso que eu estou falando. O museu, mas para nós, no Brasil, 80 anos, você conseguir levar uma instituição dita clássica, tradicional, para alguns acadêmicas, você trazê-la moderna e atuante, é importantíssimo. E sustentabilidade caminha junto com a questão da preservação em várias ações do museu. Várias outras coisas a gente vai falar, inclusive dessas peças que vocês recuperaram Sim, no Palácio do Planalto. tá certo. Muito interessante. Vamos falar. Henrique, vamos falar um pouquinho, então, dessa sua juventude toda e dessa sua atuação nessas comunidades. Isso, bacana. Então, eu sou cofundador da Insolar, né, que é um negócio social que promove o uso da energia solar, em especial em comunidades pacificadas do Rio de Janeiro. Claro que a proposta é expandir para outros espaços, outros estados. A gente começou no Santa Marta, concordando aí com o Bessman, o Zé Luiz e a Mônica, a sustentabilidade ela realmente permeia todas as nossas ações, né? Acho que aqui foram citados alguns exemplos, né? Questão da saúde, questão da eletricidade e da cultura, e a gente está tendo a oportunidade de exercitar um pouco essa sustentabilidade no seu conceito mais amplo. Qual é né? o tamanho desse projeto? No Santa Marta, a gente começou com um projeto piloto, que inclusive entrou no edital do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, aqui através da Light, né?
de certa forma, representada aqui, talvez com uma diferenciação de Eixo, tempo. agora eu sou light, Isso, tem uma conexão, né? Então a gente começou com um projeto piloto numa creche comunitária, onde entrou energia solar com eficiência energética, telhados termoacústicos, engajamento das crianças. Agora a gente está fazendo alguns cursos e capacitações de moradores da comunidade para que eles possam trabalhar nesse mercado de energia solar. Então a gente o projeto não se limitou à instalação solar, né? Ele começou com uma instalação solar envolvendo todas essas ciências e agora a gente está beneficiando todos os espaços comunitários, praticamente todos os espaços comunitários de Santa Marta. Aí incluem associação de moradores, quadra de samba, mais 4 creches, né? Então a Quem proposta... está financiando isso tudo, Henrique? O primeiro projeto foram 4 financiadores, dentre eles o edital do PEE com a Light, o Consulado da Alemanha, a Cital e Finanças do Bem, que é o MOCIP, e teve um telhado que a gente colocou com o apoio da Shell. No segundo momento, a gente participou de uma campanha chamada Make the Future, que é uma campanha para promover inovação na área de energia, que apoia a energia solar no Brasil, energia eólica, energia gravitacional, energia cinética, uma série de outras iniciativas, também no âmbito do Make the Future, que é uma campanha global, também apoiada pela Shell, né, o que é uma quebra de paradigma, né, de certa forma. E para a gente é interessante, né, ter o apoio da Shell num projeto de energia solar, ter o apoio da Light num projeto de geração de energia. Eu acho que a gente aposta nesse caminho, né, do diálogo entre diferentes atores do setor energético e da sociedade para promover algo que seja bom para a sociedade, para o Santa Marta e para o país. Esse retorno, né? tem que chegar. Queria dizer da enorme alegria, porque em 1954, aluno do Santo Inácio, eu comecei subindo no Dona Marta para fazer um trabalho social que o colégio fazia. Fazia, sempre E fez, o Henrique está dizendo que ainda faz. Até hoje, um belo trabalho. Mas ele foi de Santo Inácio também, não? Ele, não sei, foi. Não foi não, mas admiro muito o trabalho do Santa Marta. Mas o trabalho está lá. Em 79 a gente eletrificou. 2006 reeletrificou, eliminando as perdas, com geladeira eficiente. E agora a gente vê essa maravilha, continuidade do Henrique muito lá. Muito bom. Existem trabalhos que dão certo. Rodrigo, você é um geógrafo. Ótimo ter um geógrafo aqui. Que bom, biólogo e geógrafo. Isso, Tentei no meu cotidiano buscar várias respostas para várias perguntas que a gente está fazendo aqui hoje. Mas o que é engraçado, Vera, você vê em 15 minutos num programa de sustentabilidade, a gente já conseguiu falar de saúde, doenças emergentes, energia, gente, tempo, museu, história, em menos de 15 minutos. Agora, qual é a coisa que liga esses assuntos todos e que é inescapável para cada um de nós? É que isso tudo acontece num lugar só, nesse único planeta. E aí não tem jeito. Qualquer coisa que a gente faça nesse planeta, em qualquer escala, é o resultado que a gente está vendo hoje. As transformações que a gente está vendo daquilo que o homem tem procurado fazer, às vezes justificadamente, ou seja, procurando o melhor para o seu bem-estar, provoca talvez a confusão climática que a gente está envolvido hoje, o medo das doenças emergentes e até as desigualdades que a gente não resolveu. Se a gente está falando de Jardim Botânico, uma instituição bicentenária, 200 anos. Eu quero estar próximo lá do seu primeiro centenário, vamos estar junto aqui. Não, calma aí. Não, 80, mas vamos lá, vai chegar lá. Mas se vocês forem imaginar, talvez a palavra de ordem seja a escala de tempo, que acho que talvez a gente, para a sustentabilidade, isso é importante. Em 200 anos, o que era o mundo há 200 anos atrás, se a gente olhar, fazer essa viagem do tempo? A forma como a gente produzia, a energia era totalmente diferente e ninguém podia imaginar 200 anos atrás como o mundo seria como ele é hoje, como a gente está vendo aqui na forma da energia. Eu estou dizendo isso porque a gente, na Conservação Internacional, a gente compartilha de uma visão muito otimista de que a mudança que a gente está fazendo hoje, que a sociedade global está fazendo hoje, e não foi fracassada o que se começou em Eco 92, precisa ter perspectiva do tempo, ela vai mudar o mundo como ele será, e eu acho que não vai ser 200 anos, não. Eu acho que num cenário de menos de uma década... Acho bom, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque não vai dar tempo. A urgência ela é outra. A energia será diferente, a forma como a gente lida com o planeta, na forma da gente conseguir o nosso alimento, da gente deixar o registro, vai ser muito diferente. Já começa a ser, né? E aí você vê, a gente girou aqui, Vera, você girou com todos os participantes e esse giro permitiu algumas doses de otimismo com tantos problemas acontecendo. Por que dose de otimismo? Aquela fala inicial minha, na verdade, é inspirada numa palestra do Sérgio Besserman, que eu assisti em 14 de maio de 2012, em que ele dizia, os jornais estampavam no dia seguinte, fracassa a Conferência do Clima. E ele perguntou aos presentes naquela palestra de maio de 2012, os jornais estavam certos? E a maioria ficou assim, na dúvida. Eu pedi a palavra naquela ocasião e disse, não, estavam errados. Porque, a partir dali,
o tema sustentabilidade, os temas ligados ao meio ambiente entraram na pauta. Gente, pauta de meio ambiente na televisão, no rádio, nos jornais, olha, no máximo dava um documentário uma vez por semana. Era uma temática pouco presente no Brasil até Considerada 1991. chata, inclusive. Então, o meu otimismo, eu costumo dizer para os meus alunos que o pessimismo paralisa a gente. O otimismo sem deslumbramento mobiliza. Né? O otimismo com o pé no chão, não é um otimismo deslumbrado. Então, o otimismo é isso aqui que a gente ouviu. Quantos projetos interessantes surgem a partir de lá? Deixa eu falar um pouquinho mal dos empresários. O Zé Luiz pode, Você né? quer me ajuda? Depende, vamos ver. Não, olha só, nós estamos com vários problemas de, por exemplo, as suspeitos, empresas montadoras de carro nos Estados Unidos, na Europa, que são países muito mais atentos, processando a Volkswagen e as outras montadoras por simplesmente fraudarem equipamentos de proteção de poluição, né? A sensação que eu tenho, às vezes, em relação a certos empresários americanos é de que eles acham, não está acontecendo nada. A gente pode continuar com o lucro e que, na verdade, isso vai... É bem assim, não está acontecendo nada tão grave, não. Existe uma tendência a inventar, que os ambientalistas são fracassomaníacos. Não existe isso? Eu acho que existe um pouco ainda, mas como Não. o Rodrigo e o Marco Aurélio comentaram, mudou muito. Eu também acho. Essas empresas realmente cometeram fraudes, mas você veja, estão pagando elas preferem pagar um preço monumental do que o prejuízo que elas estão tendo na reputação. O consumidor mudou, o cidadão mudou, o indivíduo mudou. Então, quando uma empresa pega nessa situação, ela paga um preço na reputação tão elevado que é obrigada a fazer uma cambalhota de 180 graus. Mas será que não existem mais empresas se comportando assim, Zé Luiz? Olha, hoje em dia toda a legislação é extremamente dura na responsabilização não só das empresas e a novidade das pessoas que ocupam cargos de direção em empresas. Eles possivelmente arruinam a sua vida na medida que uma situação feito essa é apontada. Então, hoje as preocupações individuais a respeito disso tudo são enormes. E é muito bom que isso seja assim. Agora, enquanto isso ocorre com segmentos empresários, o resto dos 7 bilhões de habitantes polui de manhã, de tarde, de noite, porque não são educados para coletar um lixo seletivo. E tendo coletado o lixo seletivo, como eu já vi na minha cidade de Petrópolis, a coleta recolhe seletivamente e mistura de novo. Na minha cidade de Copacabana também? O que é a coisa mais comum. Tá melhor. Então, nós estamos num desarranjo ainda típico de uma transição. Eu tenho muito otimismo em relação a isso, porque é um processo educacional. Eu vejo meus filhos mais comprometidos, meus netos mais comprometidos que os meus filhos. A velocidade é lenta, como todo mundo diz. O problema é bem mais sério. O problema é para já. A gente devia estar saindo. Eu, que passei a vida olhando isso, muito mais top-down, sabe, de conselho para baixo, eu realmente agora aceitei um convite, vou ter uma coluna num jornal de Petrópolis, mas fazendo apologia do caminho inverso. Cuide da sua casa, da sua rua, faça do seu bairro um ecobairro, faça da sua cidade uma cidade sustentável e do Brasil um país que seja modelo mundial de sustentabilidade, para que os limites planetários, como muito bem colocou o Rodrigo e o Marco, esses sim, aí onde tudo vai se refletir, porque todo esforço individual será perdido se não for coletivo. Adorei você ter falado isso, porque aí joga para nós, cidadãos, todo o peso cotidiano da coisa. Vamos pensar globalmente, mas agir localmente e pensar cada dia o que a gente está fazendo para ter uma atitude sustentável. Essa é a nossa pergunta. Depois do intervalo, a gente vai continuar o nosso papo. Responda a pergunta. Você sabe que o Sem Censura é um programa da TV Brasil.